Olá, sejam todos muito bem-vindos. Sabe, eu sou a sua apresentadora e o meu papel aqui é sempre tentar trazer aquele tom mais calmo, bem analítico, para a gente conseguir entender as engrenagens da nossa economia. Olá, pessoal, e eu sou o seu apresentador, sempre pronto para destrinchar esses dados complexos de um jeito bem didático e, claro, com muito entusiasmo para a nossa conversa. Com certeza. Olha, hoje é dia 6 de maio de 2026 e só para alinhar logo de cara com quem nos escuta, todo o levantamento de dados, os relatórios e os artigos que embasam a nossa discussão foram compilados agora neste mês de maio de 2026. Isso aí. Então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Macroeconomia. O título oficial do nosso mergulho profundo de hoje é bem direto, viu? Custo Brasil explicado. E para começar, eu queria que quem está ouvindo a gente fizesse um exercício mental. Imagina que vocês têm a receita perfeita, encontraram o ponto ideal da massa, compraram um forno e separaram aquele capital suado para abrir uma padaria. Nosso clássico sonho do negócio próprio, né? Exato. Mas assim, antes de vocês conseguirem assar uma única fornada de pão, vocês precisam gastar o equivalente a 188 dias de trabalho, apenas preenchendo dias. Caramba, 188 dias. Pois é, dias perdidos calculando alíquotas e tentando entender regras que, mudam dependendo de qual lado da rua a sua padaria fica. Você nem começou a vender e o sistema já está consumindo o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro. É uma verdadeira taxa invisível. E olha, o pior é que, quando a farinha finalmente começa a chegar, o caminhão que traz o trigo para vocês vem por uma estrada mas tão esburacada, que o valor do frete simplesmente dobra. Nossa, sim. E os problemas não param por aí, né? Não param. Porque se vocês decidirem que precisam de um forno maior e forem ao banco pedir um créditozinho, vão esbarrar de frente com uma das taxas de juros mais punitivas do planeta. Verdade. E a gente não pode esquecer da concorrência global. Pois é. Se o seu concorrente direto lá na França, ou até mesmo aqui do lado, sabe, no Chile, tentar abrir exatamente a mesma padaria, ele vai ter uma fração mínima dessa dor de cabeça toda. E é exatamente para entender o mecanismo profundo dessa dor de cabeça que a gente está aqui hoje. Mas antes da gente começar a destrinchar as engrenagens desse sistema, a gente precisa muito agradecer a audiência. Exatamente. Muito obrigado a todos que nos escutam e reservam esse tempo valioso para entender o nosso cenário macroeconômico. A gente sabe que o conhecimento analítico só ganha a vida de verdade quando ele é debatido. Falou tudo. E, bom, esse nosso espaço só chega até quem nos acompanha graças ao nosso patrocinador obrigatório, canal MACRO Economia, que traz compilação de análises e notícias sobre macroeconomia, tecnologia e inteligência artificial. Sim, e reforçando a nossa cópia oficial de engajamento. Se vocês querem entender como o cenário econômico global se conecta de verdade com as inovações tecnológicas e impacta o dia a dia de vocês, não deixem de se inscrever no canal, tá? O conhecimento é a única moeda que nunca desvaloriza. Perfeito. Então, vamos direto ao ponto? Quando a gente junta os relatórios das principais entidades produtivas do país, tipo a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, ou o Movimento Brasil Competitivo, a definição técnica para o custo Brasil acaba sendo bem específica. Sim, eles focam bastante nessa questão dos gargalos, né? Isso. Eles definem basicamente como um conjunto de obstáculos estruturais, burocráticos e econômicos que encarecem a operação de qualquer negócio e derrubam a nossa competitividade. Mas se a gente olhar para o levantamento do TCU, do Tribunal de Contas da União, a visão deles consegue ser ainda mais sombria, viu? Sério? Como assim? Eles não tratam o custo Brasil só como um probleminha ali na planilha do empresário. Para o TCU, é uma verdadeira taxa social. É uma ineficiência estrutural que suga a riqueza do cidadão comum o tempo todo. Nossa, isso é muito forte. É um peso que todo mundo carrega no fim das contas. E para dimensionar o tamanho desse peso, os dados de 2021 do Observatório do Custo Brasil revelam uma cifra que é, assustadora. Manda a pedrada. Qual é o valor? A conta anual fecha em cerca de 1,7 trilhão de reais por ano. 1,7 trilhão.
Gente, é muito dinheiro. É colossal. Isso representava naquela época mais ou menos 19,5% do nosso PIB. Ou seja, de cada R$ 5 que o país inteiro produz suando a camisa, R$ 1 simplesmente evapora. Evapora mesmo, né? Não vira uma ponte nova, não vira aumento de salário e nem lucro. Vira só pó, tentando fazer essa máquina pesada funcionar. Mas, sabe, o que mais me intriga é como se chega a um número tão colossal assim. Como é que essa conta toda se divide no dia a dia de quem tenta produzir? Olha, antes de abrir essa conta, tem uma curiosidade histórica fascinante sobre a origem desse termo, custo Brasil. Sabia que ele surgiu ali por 1995? 1995, logo depois do Plano Real, então. Exatamente. Pensa bem, antes do Plano Real, a nossa hiperinflação batia na casa dos 5.000% ao ano. 5.000%. É um cenário quase impensável hoje em dia. Pois é. E essa hiperinflação, ela funcionava tipo uma nuvem de fumaça preta, muito densa, sabe? Ela escondia todos os problemas reais do país. Faz todo sentido. Como é que um dono de padaria vai reclamar que o pneu do caminhão furou no buraco da estrada se o preço da própria farinha de trigo dobrou da manhã para tarde no mercado, né? Exato. A inflação era literalmente o único problema que importava. Aí, quando o Plano Real finalmente ancorou a nossa moeda, a fumaça baixou. E quando a fumaça baixou... Os buracos na estrada ficaram totalmente visíveis. Perfeito. A sociedade olhou ao redor e viu o porto sucateado, viu estrada destruída, viu um sistema de impostos caótico. O monstro sempre esteve lá, a gente só passou a conseguir medir a partir de 95. E já que você falou em medir, vamos dissecar essa conta de 1,7 trilhão de reais. Pelo que eu vi aqui, os analistas fatiam esse problema em 3 grandes blocos, né? Infraestrutura, impostos e juros. Isso mesmo. Vamos começar pela logística e infraestrutura. Só para a gente ter uma ideia, o custo extra gerado só por gargalo logístico bate a marca de 284 bilhões de reais. É um absurdo. E o grande vilão dessa história é a nossa matriz de transporte, não é? Sem dúvida. O Brasil transporta cerca de 65% de todas as suas cargas por rodovias. E o pior, mais da metade dessas estradas está em estado regular ou péssimo. E isso tem um efeito cascata terrível na nossa competitividade, porque o caminhão tem que andar bem mais devagar, consome muito mais diesel, a peça quebra. É um desperdício enorme de recursos. Sim, e o seguro da carga vai nas alturas. E se a logística é um campo minado, a parte dos impostos é, assim, um verdadeiro buraco negro. Nossa, nem me fale. O relatório Doing Business do Banco Mundial trouxe um contraste que chega a ser chocante sobre a nossa carga tributária. O que eles descobriram na época? Eles mediram o tempo que uma empresa de médio porte gastava só para pagar impostos. Na média dos países da OCDE, que são os mais ricos, sabe? Eles gastavam umas 155 horas por ano. E aqui no Brasil, 1.501 horas por ano. 1.501 horas. É quase 10 vezes mais tempo só lidando com papelada. Sim. E a culpa disso não é do contador que é lento, né? É a complexidade do sistema. A empresa tem que lidar com impostos federais, estaduais e municipais que mudam o tempo todo. Exato. É um emaranhado de regras. E tudo isso drena o caixa da empresa. O que nos leva direto para o terceiro bloco dessa conta pesada. O custo de capital, ou seja, os juros. O famoso spread bancário. Ele mesmo. O nosso spread bancário chega a ficar 6,7 pontos percentuais acima da média da OCDE. Isso joga mais 140 bilhões de reais nas costas de quem produz. Mas assim, por que é tão caro pegar dinheiro emprestado aqui? Olha, o spread é a diferença entre o que o banco paga para captar o seu dinheiro e o que ele cobra para emprestar. E a principal causa para isso ser tão alto aqui é a insegurança jurídica e a inadimplência. Ah, entendi. Tipo, a dificuldade de recuperar uma garantia, né? Isso. Se um banco empresta para uma empresa e a empresa quebra, o banco pode levar anos na justiça brasileira para conseguir recuperar um maquinário que foi dado como garantia. Então ele precifica esse risco altíssimo e cobra mais caro de todo mundo. Nossa, é a socialização do risco jurídico na veia. E os industriais sentem isso, Gil. 77% deles afirmam que aumentariam muito os investimentos se os juros corporativos simplesmente caíssem pela metade. É o que impede a compra de máquinas melhores, né?
E olha como tudo se conecta perfeitamente nessa análise estratégica. A ineficiência logística deixa a matéria-prima mais cara. Sim, e aí o juro altíssimo impede o empresário de investir em tecnologia. E de quebra, a loucura tributária obriga a empresa a gastar rios de dinheiro só para pagar contador e advogado. E zero dinheiro focado em inovação, que é o que realmente importa. No fim das contas, tudo isso é repassado para o preço final do produto. Exatamente. Mas sabe, lendo os relatórios, a gente percebe que esse monstro do custo Brasil não ataca do mesmo jeito em todas as regiões, né? Tem diferenças regionais bem marcantes. Tem mesmo, não é um problema igual para todo mundo. Pois é. Só para dar um exemplo, no Nordeste, cerca de 55% dos empresários citam a complexidade tributária como a principal barreira para conseguir competir internacionalmente. E lá no Norte e Centro-Oeste, como é que fica essa proporção? Lá, esse número cai para 33%, ou seja, a burocracia local pesa muito mais em algumas regiões do que em outras. Isso mostra que a gestão estadual faz toda a diferença, né? Faz muita diferença. O estado de Goiás, por exemplo, é um caso super interessante. Eles conseguiram reduzir o impacto do custo Brasil localmente em 3,71%. Nossa, isso é bem expressivo. Muito. Fica muito acima da média nacional de redução, que foi de só 1,85% na mesma época. Mas, além dessas métricas claras de impostos e fretes, tem também os custos invisíveis, que são assustadores. Você tem ideia de quanto dinheiro público fica parado no meio do caminho? Olha, as estimativas são bem ruins. São péssimas. O levantamento mostrou que a gente tem mais de 8 mil obras federais inacabadas espalhadas pelo país. São 8 bilhões de reais literalmente parados, sem gerar nenhum benefício. Dinheiro que virou esqueleto de cimento, né? E ainda tem os custos trabalhistas também, não tem? Sim, o encargo com capital humano e o risco enorme de judicialização trabalhista geram uma conta invisível que vai de 310 a 360 bilhões de reais. É um peso gigante que trava as contratações. Caramba! E detalhando os cenários de risco, a gente precisa alertar quem nos escuta que o maior prejudicado nisso tudo não é só o empresário de terno e gravata. É o consumidor comum. É quem vai no supermercado todo dia. Exato, porque 77% dos empresários assumem abertamente que repassam esse custo todo para os preços finais. Então, a gente paga mais caro pelo feijão, pelo celular, por tudo. E no mercado externo a gente perde cliente. No ranking de competitividade da CNI, que avaliou 18 países com o mesmo perfil do Brasil, a gente ficou em último lugar. 18º lugar. É um risco crônico e severo de perda de relevância internacional a longo prazo. Mas, só fazendo um adendo super importante aqui, deixar bem claro que toda essa nossa análise de cenário não é de forma alguma uma recomendação de investimento, tá? Bem lembrado, sempre bom frisar. Mas, mudando um pouco o foco, eu vou fazer o papel de advogado do diabo agora. Opa, adoro! Manda a provocação. A gente está aqui falando desses dados com tanta certeza, mas o custo Brasil não é um conceito um tanto abstrato? E tem mais. Aquela métrica das 1.500 horas do Banco Mundial, o relatório Doing Business foi descontinuado em 2021 por causa de várias irregularidades internas. Isso gerou um barulho enorme na época. Pois é. E a própria FENACON, que é a Federação dos Contabilistas aqui do Brasil, apurou que a gente gasta 474 horas anuais para tributos, e não 1.500. Isso muda muito a figura, não acho? Olha, é um contraponto excelente. E sendo bem imparcial, a gente tem que explicar as limitações metodológicas dessas cifras. Aquele cálculo de 1,7 trilhão usa a OCDE como régua de comparação. E a OCDE é formada por países ricos e superdesenvolvidos. Exato. Não é um referencial neutro. Comparar a infraestrutura de um país europeu minúsculo com um país de dimensões continentais e em desenvolvimento como o Brasil acaba distorcendo a régua. Sem contar que faltam estudos acadêmicos independentes e revisados por pares sobre esse tema, né? A maioria desses números alarmantes vem de entidades ligadas diretamente ao próprio setor produtivo. Que, logicamente, tem todo o interesse em pressionar por menos impostos de regulações. Mas assim, mesmo se a gente considerar o dado menor, de 474 horas da FENACON, ainda é 3 vezes maior que a média global de 155. O gargalo é real. Sim, o problema existe, mesmo que a fita métrica tenha defeitos.
Mas vamos falar de luz no fim do túnel. Existem cenários bem promissores para o futuro. Quais são as perspectivas que a gente tem na mesa? Um estudo mapeou 6 agendas estratégicas cruciais. Focar em ferrovias para escoamento, melhorar o setor de energia e simplificar a parte tributária. Avançando nisso, a gente poderia reduzir esse custo Brasil em até 530 bilhões de reais até 2035. Nossa, seria um respiro gigantesco para a economia e a gente não pode deixar de citar a reforma tributária de 2024, né? Verdade, a reforma foi um marco. Sim, ela focou em eliminar aquela terrível cascata de impostos, onde um imposto era cobrado em cima do outro ao longo da cadeia de produção. O problema é que os efeitos práticos de tudo isso ainda dependem muito de regulamentações complementares que demoram para sair. Exatamente. A lei passa, mas até chegar no dia a dia daquela padaria do nosso exemplo inicial, a burocracia ainda arrasta. Pois é. E, olha, já que a gente está caminhando para o final do episódio, eu queria lançar um questionamento bem provocativo para a reflexão de quem acompanhou a gente até aqui. Manda lá, o que a audiência deve pensar. A gente viu que quase 40% do custo Brasil está, na verdade, sob o controle de políticas estaduais. Então, até que ponto a ineficiência que a gente enfrenta todo santo dia poderia ser resolvida pelas próprias prefeituras e governos locais? É uma excelente pergunta. Às vezes a solução está do nosso lado. Com certeza. Usando uma tecnologia super simples para digitalizar processos, sem a gente precisar ficar esperando décadas apenas por aquelas grandes e complexas reformas federais lá em Brasília. Pensem nisso. Perfeito. Bom, e antes da gente encerrar, eu assumo aqui a voz institucional para o nosso aviso legal. Lembramos que este material é um compilado de projeções e informações abertas de fontes terceiras e tem caráter meramente informativo e educacional. Não quer apresentar nenhum viés ideológico, não constitui recomendação de investimento ou aconselhamento financeiro de nenhuma natureza. Projeções estão sujeitas a frequentes revisões e, de igual forma, desempenhos passados não são garantia de desempenhos futuros. Super importante deixar isso claro. E eu queria agradecer imensamente a companhia de todos que escutaram o nosso mergulho profundo hoje. Fica o nosso convite aberto para os próximos debates aqui no canal. Esse foi o Macroeconomia de hoje. Ficamos por aqui e vocês fiquem bem e atentos às nossas novas transmissões. Se inscrevam em nosso canal, acessem os links e sigam Macroeconomia nas redes sociais. Tchau!